Nesse bloco, então, nós vamos analisar a personalidade jurídica de mais um ente, né? Os organismos internacionais, eles que, indubitavelmente, e inicialmente de forma costumeira, foram admitidos, né, como órgãos, né, como sujeitos de direito internacional e também tendo essa capacidade, né, essa personalidade jurídica autônoma para atuar no plano internacional. Então, vamos dedicar essa aula, né, especificamente ao trato dos organismos internacionais, o conceito e os elementos caracterizadores, então, para a fundação e constituição desses entes, perfeito? A personalidade, então, internacional, nós temos a acepção clássica, que já, então, os concebia. Nós sabemos que a Convenção de Viena sobre os Direitos dos Tratados de 86, ela é, na verdade, ainda por não ter entrado em vigor, né, por não ter o número mínimo de ratificações, então o conceito de tratado ainda, né, formal no direito internacional positivado, ela não está albergada. Mas, como fruto do costume internacional, que é muito forte, né, é admitida, então, a prática reiterada de atos por organismos internacionais, e esses atos são efetivamente seguidos, né, implementados pelos estados, o que comporta, então, esse segundo elemento da opinião iuris, compreendendo, então, como um direito legítimo e posto, então, não só a reiteração, mas tendo os dois elementos formadores do costume. E também nós temos aquele precedente que já citamos em relação ao parecer consultivo perante a Corte Internacional de Justiça, em 1948, em que lá foi firmado que a ONU tinha personalidade jurídica internacional distinta dos seus membros e, assim, poderia, de forma autônoma, instar o Estado de Israel a indenizar os prejuízos em decorrência do ataque armado a uma alegação de paz que foi para lá enviada. Perfeito? Então, o ministro Francisco Rezec nos traz já na acepção clássica em que viabilizava, né, essa personalidade jurídica internacional aos organismos internacionais. Perfeito? Nós temos a acepção mais moderna, né, do professor Paulo Portela, que também alberga, então, essa questão dos indivíduos e outros entes. Então, nós temos a classificação aqui, só reiterando, né, os estados que nós já vimos, as coletividades, então, interestatais, que são formadas a partir dos estados, né, são organismos interestados, ou seja, formados a partir dessa relação interestatal, e que são os organismos internacionais que nós vamos ver, então, nesse bloco. Perfeito? Então, o que nós compreendemos hoje como organismo internacional? São considerados, então, uma coletividade interestatal, porque são formados a partir da conjugação de vontades dos estados, né, soberanos, e formado por um ato voluntário, né, desses sujeitos de direito internacional para determinados fins. Então, um dos principais motes dos organismos internacionais é a finalidade. E, normalmente, necessariamente, no tratado que constitui esse organismo, vai ter a vinculação a uma finalidade específica. Né? A primeira organização, que seria a ONU, justamente foi criada com o mote, então, de assegurar a paz e as seguranças internacionais. Mas nós vamos ter organismos muito antigos também, como a OIT, né, que trata, então, de todas as questões relativamente ao trabalho. Né? Nós vamos ter a OMS, relativamente à saúde. A OMC, eu trato relativamente ao comércio. Então, o que distingue as organizações, principalmente, são, primeiro, os Estados-membros que as formam, e segundo, a finalidade para a qual é criada. E ela tem que atuar, ela só tem autorização para atuar na medida em que os estados abrem mão de parcela da sua soberania, sua prerrogativa, sua autonomia, e facultam, né, no momento em que ratificam esses tratados de criação, cedem, né, espaço para atuação por meio desse organismo internacional que é criado por esse ato voluntário de compromisso dos estados em outorgar essas prerrogativas, né, antes de forma unilateral exercida por cada um dos estados, mas então abre parcela da sua autonomia
em prol de um benefício para o alcance dessa finalidade. Tá? Então, o mote principal sempre é que os organismos internacionais estão atrelados a uma determinada finalidade. E essa finalidade, inclusive, versa sobre a questão dos poderes implícitos, porque normalmente o organismo internacional ele só pode atuar e ele está restrito especificamente ao que está estipulado e expresso por escrito no Tratado de Constituição dele, ou na convenção que a cria. A regra geral é que o que não estiver ali expressamente declinado, não houve, então, consenso e não houve autorização dos Estados para aquela atuação. E aqui é um dos pontos-chave para todas as distinções em relação aos Estados. Por quê? Porque o examinador sempre vai querer indicar e fazer uma certa similaridade com os Estados em termos de prerrogativas, imunidades e tudo mais. E o trato dos organismos internacionais é absolutamente distinto e não segue as mesmas balizas dos Estados, né? Porque os Estados, milenarmente, exercem, por meio do costume, certas prerrogativas e imunidades que são tratadas atualmente em convenções próprias, específicas, né, que nós vamos estudar ainda, que as convenções de Viena sobre as relações diplomáticas e consulares. Aqui, as imunidades e todas as questões atinentes ao organismo internacional demanda estar escrito no tratado que a cria, ou de tratados e convenções ou acordos específicos com os Estados. Por exemplo, a ONU, para ter prerrogativas no Brasil de, por exemplo, imunidade tributária, tem que haver a formalização de um instrumento jurídico, né, de âmbito internacional, que outorgue essa faculdade da imunidade. Ela não decorre do mero fato de ser um organismo internacional e que se fosse similar a um Estado. Não é assim que funciona. Né? Os Estados, o Brasil em relação aos outros Estados, defere as imunidades porque é um trato de reciprocidade interestatal e há essa reciprocidade. Em relação ao organismo internacional, como ela não tem sede, não tem trato, não existe essa reciprocidade. Né? Na verdade, o Estado abre mão de parcela da sua autonomia para que, por meio do organismo, se alcance finalidades que não se alcançaria de forma individual. Principalmente, nós temos as questões vinculadas ao meio ambiente. Nós sabemos que os danos hoje ambientais são transfronteiriços, né? Nós não conseguimos alcançar alguma meta de, por exemplo, controle de efeito estufa se nós não tivermos um acordo quase que a nível global. Nós não conseguiríamos descontaminar oceanos ou reduzir o degelamento das calotas polares sem também uma finalidade, digamos, com um acordo quase que a nível global. Perfeito? Porque são digamos, individualmente, o alcance de qualquer meta seria inócuo frente aos demais estados se eles não também tivessem o mesmo interesse e agissem com esse propósito. Então, os organismos internacionais são situações em que os estados reconhecem, na verdade, a sua inviabilidade de obtenção de efetivo efeito prático na proteção de determinados bens jurídicos que não seriam viáveis de alcance individual e, portanto, então, abrem parcela da sua autonomia, da sua soberania, para efeito de que viabilize nesses foros, né, né, tendo, então, o mote de vários Estados-membros ali participando e estando também todos conjugados nesse mesmo propósito para fins de obtenção daquele objetivo maior. E o que ocorre? Essa teoria dos poderes implícitos, ele viabiliza, então, que não só aquilo que expressamente estiver expresso na convenção, mas aquilo que decorrer logicamente da finalidade precípua da organização também seria viável que ela praticasse. Né? Eventualmente pode não estar explicitado o controle de fauna e flora, mas, digamos, como o mote da organização fosse a proteção ambiental como um todo, seria viável que ela também atuasse em áreas específicas como fauna e flora, porque estaria no guarda-chuva do meio ambiente. Tá? Então, assim, se decorrer logicamente da sua finalidade precípua,
a CIG tem parecer de outorgando esses poderes implícitos, que não estariam expressamente escritos no tratado que a cria, ou nos protocolos e demais regulamentos anexos, mas que decorre logicamente da finalidade precípua pelo qual foi formada aquela organização. Tá? Então, elas têm que ser estabelecidas e criadas por tratados internacionais, regidas por normas de direito internacional, dotadas, né, de personalidade jurídica distintas dos seus membros. Então, o próprio tratado que a cria já outorga essa personalidade e se realiza por um organismo próprio, estável, dotado de autonomia, especificidade, possuindo ordenamento jurídico interno e órgãos auxiliares, por meio dos quais realiza o propósito comum dos seus membros. Perfeito? Nós temos aqui, então, esse parecer consultivo de 1941. Eu trago o link, inclusive, se vocês tiverem curiosidade de conhecer, em que a Corte Internacional de Justiça, por parecer consultivo, então, declinou que a ONU teria, sim, personalidade jurídica. Foi o primeiro marco, né, de reconhecimento como um organismo internacional dotado, então, de personalidade jurídica própria, distinta dos seus membros. A natureza jurídica é de um organismo intergovernamental ou de interestatal, porque ele demanda necessariamente que os Estados-membros, né, o formem para a sua criação. A Constituição se dá por meio de tratado. Os elementos caracterizadores, então, é a multilateralidade, a permanência, a institucionalização, né, porque, por exemplo, até com o Tratado do Mercosul, por exemplo, é criado toda a organização interna, Tribunal Penal Internacional, no Estatuto de Roma também, é toda a criação de uma estrutura organizacional da Corte. A personalidade jurídica própria tem que vir expresso no tratado que é outorgado. O poder regulamentar, ou seja, dentro da disciplina da finalidade para a qual foi criada, eles têm essa prerrogativa de emanar resoluções. Resoluções que, em regra geral, nenhuma tem caráter vinculante. A regra geral é que todas as organizações internacionais emanam regulamentações e todas essas regulamentações têm natureza soft law. Não tem nenhuma, digamos, sanção caso haja o descumprimento. Porque, na verdade, como a organização nasce da vontade comum dos seus membros, e eles voluntariamente, por interesses recíprocos e interesses comuns na obtenção de determinada finalidade, conjugam esforços para aquele fim, não há por que haver, digamos, sanção para eventual descumprimento, porque todos estão irmanados na obtenção daquela finalidade. Então, essa é a razão precípua pelo qual se trabalha por meio da cooperação, né, e não de sanções, né? E aí sempre a adesão é muito mais facilitada e a integração maior entre, né, para se conseguir solidarizar com outros estados para fins de que também se associe voluntariamente à organização. Quanto à finalidade, então, ela pode ser geral, como a ONU, que abrange, então, metas globais praticamente em toda e qualquer seara, e já as específicas, como eu narrei, né, a Organização Internacional do Trabalho, na área do trabalho, a OMC na área do comércio, a OMS na área de saúde, e assim por diante. Quanto ao âmbito de atuação, tem as universais e as regionais. As universais também cito aqui a ONU, né, que é a maior organização hoje a nível mundial, e temos as regionais, né, como são os blocos regionais, por exemplo, ou a OEA, também, que é na América, em todas as Américas, desculpa. A OEA, Unasul, Mercosul, também bloco regional, né? Então, nós temos diversas organizações de âmbito regional, a própria União Europeia, a própria União Africana e assim por diante. Quanto aos poderes recebidos, né? Integração ou cooperação. Nós sabemos que hoje, atualmente, nós vamos estudar ainda os blocos, mas a regra, né, é de integração, por exemplo, no Mercosul, e temos também o mero de coordenação, como é a ONU, a OMC, a OIT. Né, uma mera cooperação para uma finalidade precípua. Já os blocos regionais têm uma finalidade de integração. Né, e aí a gente vai ver todas as concatenações, então, em relação às fases de integração. Tá? Quanto à natureza dos poderes exercidos, podem ser intergovernamentais ou supranacionais. Intergovernamentais é os que nós temos no Mercosul, que por meio do consenso, e somente há a possibilidade de regulamentação e adoção de qualquer regra no âmbito do Mercosul,
se houver pleno consenso por todos os seus membros. Diferente da União Europeia, que já tem esse status de supranacionalidade, em que as regras do Parlamento Europeu aplicam-se de forma imediata, né, dentro das matérias disciplinadas e dedicadas com essa envergadura. Caso aprovadas, elas aplicam-se direta e imediatamente aos territórios do bloco. Coletividades não estatais, então, nós temos ainda os beligerantes, né, que são um movimento armado politicamente organizado, né, com domínio de parte do território e sujeitos ao direito humanitário, né, eles podem celebrar tratados, né, artigo 3º comum, então, das convenções de Genebra. Vamos fazer um intervalo e retornamos, então, para a análise das demais coletividades não estatais. Então, a par dos organismos internacionais, nós temos outras coletividades não estatais que também, né, possuem essa personalidade, e dentre eles estão os beligerantes. Normalmente, os beligerantes são grupos realmente revolucionários, né, que tendem a tomar o poder e instituir, então, ou pela divisão, né, o desmembramento de parte do território, a formação de um novo Estado, ou então tentar, de alguma forma, depor o governo posto, né? Então, são movimentos armados, políticos, que visam, seja o desmembramento, né, a liberação, ou a formação, então, de novos estados. Nós temos ainda a possibilidade dos insurgentes. Os insurgentes são grupos menores, normalmente não armados, né, que institucionalizam como se fosse uma guerra civil interna, não necessariamente armada, e que são movimentos menores, sem essa envergadura do reconhecimento dos beligerantes. Os beligerantes, na verdade, eles têm já tomado determinada parte do território, e em relação àquela parte, eles já respondem pelos atos, né, caso reconhecido por outros estados como beligerantes, podem até firmar tratados em relação a essa parte do território, quanto podem, eventualmente, caso, né, recebam esse status pelos demais estados como reconhecidos como beligerantes, firmar tratados com outros estados. Já os insurgentes, como é um movimento menor, eles não têm reconhecida essa personalidade, eles são grupos menores que, né, eclodem essas guerras civis e tentam, então, depor o governo posto e, para fins políticos, né, de ordem constitucional, alterar, então, a forma de organização do governo. Tá? Podem celebrar tratados, né, caso haja esse reconhecimento. A regra geral é que normalmente só os beligerantes, né, é deferida essa situação, mas também já houve casos em que houve esse reconhecimento e a formatação de tratados. Tem os movimentos de libertação nacional, que nós vimos muito forte, né, no continente africano, em que se luta, né, pela resistência contra governos racistas ou ocupações estrangeiras ilegais. No caso, né, a gente sabe do apartheid que houve na África do Sul e todo o movimento de libertação que eclodiu, né, dessa situação, e agora só, né, em 94 que se finalizou. Então, esses organismos de libertação né, têm um vínculo temático, uma finalidade específica, né, de libertação, como para fins, né, específicos de independência desses territórios e formatação, então, de um novo Estado liberto em relação ao Estado dominante. Nós temos também uma situação um pouco sui generis, que é a Soberana Ordem Militar de Malta, que ela é uma das mais antigas organizações que se tem notícia, e que ela servia com a finalidade específica para assegurar o trajeto, né, até Jerusalém por peregrinos. E até hoje, ela é reconhecida costumeiramente, né, para finalidade de ajuda humanitária e sanitária. E tem sede em números, acho que são mais de 90 países em que ela tem sede e mantém relações diplomáticas. E esse organismo é reconhecido costumeiramente pelos estados como um organismo, então, internacional, uma coletividade não estatal, desvinculada absolutamente de qualquer estado. O Brasil, inclusive, tem sede, né, permite e mantém relações diplomáticas com essa organização, que presta, então, tanto ajuda humanitária quanto sanitária. Nós temos também a Santa Sé e o Estado da Cidade do Vaticano, tá?
Aqui decorre do princípio da efetividade, ou seja, como a Santa Sé, a Igreja Católica, teve uma influência muito grande, né, por centenas de anos, é reconhecida pelo princípio da efetividade, ou seja, ela sempre atuou efetivamente nas relações diplomáticas e nas relações econômicas e sociais, influenciando decisivamente, né, todo o cristianismo, né, toda essa a história, né, recente. Então, decorre o reconhecimento dessa coletividade do fruto da própria efetividade da sua atuação. Então, decorre de regras costumeiras inicialmente e, posteriormente, com a unificação da Itália, firmou-se então a sede do Vaticano por meio do Tratado de Latrão, em que se viabilizou, né, 44 metros quadrados para assediar o Estado da Cidade do Vaticano, que distingue-se da organização da Igreja Católica, que é a sua cúpula firmada pela Santa Sé. O Estado da Cidade do Vaticano, por ter, né, ser, né, o território no qual está sediada a Santa Sé, é o único Estado que tem uma nomenclatura própria para todos os tratados que são firmados no âmbito dessas organizações, que é denominado, então, como concordata. Tá? Então, sempre que se tratar de concordata, sempre já leva a esse organismo, perfeito? Alguns doutrinadores classificam tanto a Santa Sé quanto o Estado da Cidade do Vaticano como um ente sui generis, e não uma coletividade não estatal, aqui digamos, uma subdivisão de uma coletividade não estatal. Outros, como o professor Francisco Rezec, colocam o Estado da Cidade do Vaticano similar com os estados, né, porque gozaria das mesmas prerrogativas. E outros ainda colocam como coletividades não estatais, né, porque aqui também nós temos uma generalidade de situações, não, né, os organismos têm uma constituição, os beligerantes insurgentes outros, os movimentos de libertação outro, então cada um tem as suas peculiaridades bem distintas, perfeito? Eu trago aqui, então, o artigo 176 da Constituição de 34 e o 196 da Constituição de 46, em que o Brasil, na própria Constituição, reconhecia e mantinha a representação diplomática junto à Santa Sé. E isso se mantém, não obstante não esteja agora no texto da atual Constituição, que agora é lastreado nesse decreto, né, 7.107 de 2010, que mantém, então, um acordo relativo ao estatuto, né, jurídico da Igreja Católica no Brasil, né, que lastreia, então, essa viabilidade de manutenção das relações diplomáticas com a Santa Sé. Nós temos ainda o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que é um dos mais antigos também, acho que depois da Soberana Ordem de Malta e a Santa Sé, nós temos ainda o Comitê da Cruz Vermelha. Primeiro, nós temos que distinguir o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, ele nasceu, né, a partir do ato voluntário de um médico que se irmanou com outros médicos porque ele foi a um campo de batalha, na Batalha de Solferino, e em 1859, era nos limites, nas imediações do que hoje nós conhecemos como a Suíça e norte da Itália. E essa guerra que houve, né, deixou muitos feridos mortos, e ele foi dar assistência a essas pessoas que estavam ali nessa situação. E ele, consternado com a situação de falta de assistência, de emprego à própria morte das pessoas que estavam ali sem qualquer recurso, sem qualquer assistência médica e alimentar, e ainda sem recursos para, eventualmente, buscar esses recursos fora por conta de ferimentos e outras situações, se compadeceu com essa situação e disse que, não obstante se tratasse de uma guerra, certas balizas mínimas deveriam guarnecer essas disputas. E trouxe, então, o embrião do que seria posteriormente a convenção que cria, né, esse comitê internacional e as convenções de Genebra, porque ele é sediado em Genebra, né, esse médico, e a organização, então, firmou-se em Genebra, que era o local onde estava radicado esse médico, e posteriormente, então, foi criada um comitê internacional, em que, nessas convenções de Genebra, se balizava os direitos de guerra, né, porque, então, se colocava, estabelecia certos limites à atuação, e, não obstante, se estivesse em situação de guerra declarada. Então, aqueles alvos, né, não deveriam ser alvos de alvejo, né, digamos,
porque na Segunda Guerra se viu muito essa situação, e não obstante já tivessem as convenções, né? Mas, digamos assim, deveriam ser balizadas na guerra, por exemplo, não ataque a civis, não ataque a hospitais e enfermarias, não ataque ao que não apresentasse risco, né, digamos, de ataque ao inimigo. Aquelas pessoas que já estivessem fora de combate não deveriam, né, sofrer maus tratos ou ser colocados à escravidão. Então, certas balizas mínimas que anteriormente não existia nada por escrito, não existia nenhuma baliza e cada estado fazia o que absolutamente queria. E aí, a partir da criação do comitê, se colocou também que as pessoas que atuassem de forma isenta por meio dessa organização poderiam ingressar nesses campos de batalhas para dar assistência a essas pessoas que estariam fora de combate. Seja porque eram mulheres, crianças, pessoas que não representavam nenhuma ameaça ao inimigo. Então, e poderiam essa organização atender ambos os lados, porque ele não teria nenhuma finalidade ou interesse naquela disputa, certo? Então, foi formado o símbolo da Cruz Vermelha e todos que ostentassem esse símbolo não poderiam também ser alvejados, né? E poderiam ingressar nesses locais para dar assistência. Então, nós temos hoje 4 convenções sucessivas que tratam de matérias distintas, todas relacionadas a esses limites da atuação, ainda que em guerra, e protocolos adicionais posteriores também que guarnecem, e toda a luta armada hoje tem que obedecer, digamos, esses parâmetros, né? E o Comitê Internacional, então, da Cruz Vermelha, ele é o único organismo que tem reconhecido essa personalidade internacional e pode firmar tratados. Já os comitês nacionais, que são também organismos, na verdade, são sociedades civis sem fins lucrativos, são pessoas jurídicas firmadas para irradiar os efeitos do Comitê Internacional com as mesmas prerrogativas. Entretanto, eles não detêm personalidade jurídica internacional. Eles são entes civis meramente. O único ente que tem essa personalidade é o Comitê Internacional, que tem sede em Genebra. Todos os outros escritórios ou representações ou legações sediadas nos estados em específico são sociedades civis simples e não sujeitos de direito internacional. Tá? Então, cuidem essa questão. E, por fim, as ONGs, então, as organizações não governamentais, que também têm previsão no artigo 44 do Pacto, né, de São José da Costa Rica, e que viabiliza, então, o reconhecimento de certas organizações como sujeito de direitos com personalidade jurídica para atuação. Aqui eu trago de forma mais a miúde para vocês a relação do que se compreende, então, como beligerante e a distinção em relação aos insurgentes, para que vocês tenham de uma forma mais organizada o conceito e os efeitos que são conferidos a cada uma dessas organizações, que para nós fica um pouco, às vezes, né, longe, parece, da nossa realidade, mas se nós vermos a história recente, né, a gente teve, né, lutas internas aqui da Inconfidência Mineira, Guerra dos Farrapos, nós tivemos, né, também, a nível do Nordeste, também algumas disputas, então nós tivemos vários movimentos, né, internos de insurgência, e não chegaram, né, a ter reconhecido essa personalidade, nem firmaram nenhum tratado, mas tentaram justamente uma reorganização interna no âmbito do Brasil. Tá? Já os beligerantes já têm esse status maior, né, que eu mencionava. Por fim, então, os indivíduos. Eu trago aqui o conceito. Os indivíduos hoje, atualmente, são os entes, né, que podem atuar também, que são sujeitos, né, reconhecidos como eles têm capacidade, então, para agir no plano internacional no momento em que a eles é outorgada a possibilidade de promover reclamações, por exemplo, perante a Comissão Interamericana, né, de Direitos Humanos, vinculada à OEA, e então essa prerrogativa outorga a capacidade para agir no âmbito internacional, independentemente da vontade do Estado que ele faça parte. A Corte de Direitos Humanos da União Europeia também viabiliza reclamações diretamente para os seus indivíduos, independentemente de estarem estabelecidos em países vinculados à União Europeia, né, mas desde que algum Estado parte da organização em relação a isso.
Então, eu trago aqui o conceito que o professor Valério Mazzoli traz no seu livro, né, que, como se sabe, não há regra alguma em direito internacional público proclamando não ser o indivíduo do direito das gentes. Não vemos, né, como possa ser negada a personalidade jurídica internacional dos indivíduos atualmente, principalmente levando-se em conta o ocorrido após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando as pessoas passaram a ter direitos próprios, estranhos às normas endereçadas aos Estados, tendo sido dotadas, inclusive, de instrumentos processuais para vindicar e fazer valer os seus direitos no plano internacional, que é, como eu menciono, então, essa atuação perante o Comitê, a Comissão Interamericana e também perante a Corte da União Europeia. Tal se deu principalmente pela multiplicação dos tratados internacionais de proteção dos direitos humanos concluídos nos últimos tempos, que estão a permitir expressamente, além do ingresso direto dos indivíduos às instâncias internacionais, que também sejam demandados perante cortes internacionais de direitos humanos, como é o caso do Tribunal Penal Internacional. Então, como a gente sabe, existe a possibilidade da entrega, que é diferente da extradição, em que, embora seja brasileiro nato, essa pessoa, caso cometa algum crime de lesa humanidade, o Estado brasileiro ele tem a obrigação, por se submeter ao TPI, de proceder, então, à entrega desse indivíduo já quando há a admissibilidade do caso perante o TPI. Todos os réus no TPI respondem presos, né, e os Estados partes, eles ficam obrigados, assim, a manter em seu território a prisão desses indivíduos. Não necessariamente todos teriam que ser levados à Holanda para fins de ficarem lá aguardando julgamento. Então, a regra é responder o processo preso, né? Só há movimentação do processo perante o TPI caso haja a prisão do indivíduo e a entrega formal, né, dele perante o TPI para fins de julgamento. Então, ele também pode ser individualmente, né, o indivíduo sujeito ao regramento, né, internacional que está balizado no Tratado de Roma e que rege, então, o TPI. Então, indubitavelmente, ele tanto tem direitos quanto obrigações e pode ser sujeito, então, a sanções penais em decorrência de cometimentos de crimes de lesa humanidade. Perfeito? Então, eu, por fim, então, coloco aqui a distinção entre personalidade internacional versus a capacidade internacional. Então, se sabe que não se nega, né, a essas 4 tipos de sujeitos, né, do direito internacional, a personalidade. Então, todos detêm essa personalidade internacional, entretanto, a capacidade dos Estados, ela é ilimitada. Entretanto, dos demais, nós vimos que ela está limitada. Dos indivíduos, por fim, extremamente limitada só aquilo que ali foi colocado pelo professor Mazzoli. Nós sabemos que essa atuação ela é extremamente restrita, então, para atuação e sujeição ao campo internacional. Os organismos internacionais também estão atrelados ao tratado que os cria, né, e ainda extensível pela teoria dos poderes implícitos, mas ela fica muito realmente atrelada a tudo que for preconizado e os tratados que firmar com os estados, e exatamente na medida, a sua atuação vai se dar na medida em que houver essa outorga por meio do tratado dos estados. E as coletividades não estatais também, elas atuam na medida em que, e todas elas praticamente têm base costumeira, e foram fruto, então, dessa prática reiterada e da admissibilidade dos estados da outorga e da consideração como legítima, né, a atuação dessas organizações. Perfeito? Então, desejo bons estudos para todos. Nós nos vemos na próxima aula. Um grande abraço.